Desde sempre, o ser humano é movido por um desejo incontrolável de explorar o mundo ao seu redor, de compreender sua geografia, seus limites, seus relevos e seus mares. Os mapas antigos representam uma manifestação tangível desse impulso. São a cristalização em papel do conhecimento sobre a forma da Terra e a distribuição das terras emersas e dos oceanos. No entanto, em alguns casos, esses mapas revelam algo além de simples fronteiras e linhas costeiras. Às vezes, mostram detalhes aparentemente anacrônicos, contornos de terras que só seriam descobertas em épocas posteriores, ou representações incomuns que parecem desafiar a cronologia oficial da história e das explorações. Um dos exemplos mais famosos desses mapas, considerados impossíveis, é o mapa de Piri Reis, feito em 1513 por um almirante otomano. Descoberto apenas em 1929 no Palácio Topkapi, em Istambul, ele mostra com notável precisão parte das costas da América do Sul, quando a ideia de um novo mundo ainda não havia sido plenamente assimilada e formalizada nos mapas europeus. Mas Piri Reis não é o único. Oronce Finet, por exemplo, um matemático e cartógrafo francês que viveu no século XVI, criou em 1531 um mapa que, segundo alguns estudiosos, parece representar o continente antártico com uma precisão que oficialmente não deveria existir. A questão fundamental e o fascínio que gira em torno desses mapas antigos reside em uma pergunta bastante intrigante. É possível que seus autores tenham recorrido a fontes muito mais antigas, transmitidas por uma civilização perdida? Existe a possibilidade de que, em um passado remoto, tenha existido uma cultura dotada de conhecimentos geográficos e cartográficos extremamente avançados, cuja herança teria sido preservada de forma fragmentada? Chegando até nós, por meio de mapas como os de Piri Reis, Oronce Finet e de outros cartógrafos, hoje vamos explorar esses antigos documentos e nos aventurar em um passado remoto que parece ter desaparecido da memória coletiva, mas que parece ter deixado para trás fascinantes pistas que aguardam apenas para serem analisadas. Mas, como sempre, antes de embarcarmos nessa emocionante jornada, que temos certeza não vai deixar vocês indiferentes, convidamos vocês a se inscreverem no canal, porque o seu apoio é fundamental para sustentar o nosso trabalho. O mapa de Piri Reis foi descoberto em 1929 por um grupo de historiadores que estavam catalogando os artefatos guardados dentro do Palácio Topkapi, em Istambul. Imaginem a surpresa dos pesquisadores ao encontrar esse mapa feito em pergaminho de pele de gazela que ilustrava com riqueza de detalhes as costas da África Ocidental, da Europa e parte do continente americano. O ano de elaboração indicado no documento, 1513, tornava esse mapa uma das mais antigas representações europeias do Novo Mundo, mas havia um grande problema. A precisão de alguns trechos, em particular ao longo da costa da América do Sul, tornava esse mapa impossível para a época. Como Piri Reis, um almirante otomano que viveu no início do século XVI, poderia ter informações tão precisas sobre regiões do globo que se presumia terem sido descobertas recentemente por navegadores espanhóis e portugueses. Nas anotações do mapa, o próprio autor declarava ter utilizado diversas fontes, incluindo mapas europeus mais antigos, documentos árabes e até mesmo cartas atribuídas a Cristóvão Colombo. Mas havia também menções mais misteriosas a um possível mapa de Alexandre, referindo-se a um documento ainda mais arcaico, talvez da época de Ptolomeu ou até mesmo anterior, no qual Piri Reis teria baseado parte de seus conhecimentos. Este mapa foi desenhado no ano de 1513 pela mão de Piri, filho de Hashim Mehmed, conhecido como sobrinho de Kemal Reis. Que Deus tenha misericórdia de ambos. Ela foi composta utilizando cerca de 20 cartas e mapas do mundo, ou seja, alguns mapas feitos na época de Alexandre, e um mapa árabe de Hind, Sind e China, além de mapas portugueses e o mapa de Colombo. De cada um deles foi extraído o que parecia mais verdadeiro, para que o grande mar, chamado Oceano Ocidental, fosse representado em sua totalidade. Dessa forma, todas as costas e ilhas dessas regiões foram delineadas e representadas neste mapa. É possível que Piri Reis apenas tenha copiado ou adaptado antigos mapas de um passado remoto.
Alguns estudiosos independentes, entre eles o famoso Charles Hapgood, professor de História da Ciência, sugerem que o mapa de Piri Reis apresenta características anacrônicas. Isso sugere que ele teve acesso a conhecimentos misteriosos, como a presença de uma civilização antiquíssima perdida. As linhas costeiras da América do Sul, conforme representadas por Piri Reis, parecem precisas demais para aquela época. Além disso, a presença de referências a latitudes quase corretas sugeriria o uso de técnicas de medição com uma projeção esférica, teoricamente inacessíveis aos geógrafos do século XVI, de forma tão refinada. Mas voltaremos a tudo isso em breve. Antes de prosseguir, é necessário esclarecer um ponto. Muitos manuais escolares e divulgações populares dão a entender que, antes de Cristóvão Colombo, a maioria das pessoas pensava que a Terra... Na verdade, os antigos gregos já haviam demonstrado a esfericidade da Terra. Pensemos em Pitágoras, que formulou hipóteses sobre a forma esférica, ou em Eratóstenes, que realizou medições extraordinariamente precisas da circunferência terrestre usando a sombra do Sol, em duas localidades distantes. No mundo islâmico, durante a Idade Média, os geógrafos retomaram e aprofundaram esses conhecimentos, enriquecendo-os com novas observações. No Renascimento, a ideia da Terra como globo já era bem aceita entre estudiosos. A imagem de Colombo, que convence os reis da Espanha de que a Terra é esférica contra uma suposta crença popular na Terra plana, é em grande parte fruto de interpretações tardias e de uma narrativa romântica desenvolvida nos séculos seguintes. O conhecimento geográfico, nos séculos da Idade Média e do Renascimento, era frequentemente transmitido por meio de portulanos, antigas cartas náuticas, relatos de viagem e testemunhos orais. O Império Otomano, graças à sua posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente, foi um ponto de encontro de intercâmbios culturais e comerciais. Não é surpreendente, portanto, que um cartógrafo otomano pudesse acessar uma grande variedade de fontes, mas de onde vinham essas fontes originais? A teoria mais fascinante é que existia um fio condutor de conhecimentos que remontava a uma época antediluviana ou, de qualquer forma, pré-clássica, e que os gregos, os romanos, os árabes e posteriormente os europeus herdaram em parte esse conteúdo, sem, porém, entender totalmente as técnicas de medição dos autores originais. Piri Reis, assim como outros cartógrafos, poderia então ter tido acesso a fragmentos dessa antiga herança, reelaborando-os e integrando-os com as notícias de viagem mais recentes. E entre os mapas que nesse contexto parecem interessantes, encontramos certamente o de Oronce Finet, um matemático cartógrafo que viveu na França. E em 1531, ele publicou um mapa mundi em projeção cordiforme, ou seja, em forma de coração, no qual estão representados detalhes que ele não poderia conhecer, pois eram desconhecidos na época. Em particular, o que chama a atenção de quem estuda esse mapa é a representação do continente austral, onde uma grande faixa de terra parece estar localizada. No Polo Sul, separado da América do Sul e da África por estreitos corredores oceânicos. Alguns autores notaram que a forma geral desse continente austral lembra surpreendentemente os contornos da Antártida. Apesar de parcialmente sem as calotas de gelo atuais, a ausência das calotas de gelo é um elemento muito interessante para nossa análise, porque a última vez que foi possível observar a Antártida sem gelo em suas áreas costeiras foi há cerca de 12 mil anos, durante a transição do Pleistoceno para o Holoceno. Como é possível, então, que um cartógrafo do século XVI tivesse conhecimento de tais detalhes geográficos? A explicação acadêmica mais difundida é que Oronce Finet estava simplesmente seguindo a tradição ptolomaica, segundo a qual se hipotetizava a existência de uma vasta terra australis, incógnita necessária para equilibrar as massas continentais do hemisfério norte. Os antigos gregos e romanos imaginavam de fato que o mundo era um conjunto harmônico e equilibrado. Se no hemisfério norte do planeta existia uma extensa massa continental, acreditava-se que deveria existir algo igualmente grande no hemisfério sul para compensar ou equilibrar a distribuição das terras. Hoje, na verdade, sabemos que não é assim. No hemisfério norte, há de fato mais terras emersas do que no hemisfério sul.
A tradição ptolomaica, segundo vários pesquisadores, porém, não é suficiente para explicar todas as anomalias encontradas nesses antigos mapas. Historiadores independentes acreditam de fato que essa visão pode ter sido influenciada por mapas anteriores que mostravam a fisionomia da Antártida antes que ela fosse coberta pelo gelo. E que, portanto, existe uma espécie de paralelo entre o mapa de Piri Reis e o de Oronteus Finaeus. Esse cenário se torna ainda mais interessante se considerarmos as semelhanças entre as áreas mostradas no mapa de Oronteus Finaeus e a Antártida atual. Se de fato a sobrepormos a um planisfério moderno, notam-se correspondências nada desprezíveis com o continente polar, especialmente ao longo da Península Antártica. Também é verdade que existem algumas incongruências entre o mapa de Oronteus Finaeus e o continente antártico. Mas, se supusermos que este mapa seja o resultado de cópias e que se refira a uma época remota, isso poderia ser considerado normal, seja por erros ou ajustes de autores, ou por mudanças na morfologia territorial causadas por diversos cataclismos no planeta. Mas, como dissemos, os documentos são numerosos. Outro mapa digno de menção é certamente o de Philippe Bouachi, um geógrafo francês do século XVIII, que propôs um mapa onde havia uma representação da Antártida, sem gelo, mostrando duas grandes ilhas separadas por um mar interno. Essa configuração é muito interessante porque coincide surpreendentemente com os resultados de pesquisas modernas sobre o perfil geológico do continente antártico, o qual, sob a calota polar, apresenta áreas de mar e cadeias montanhosas muito semelhantes à representação que encontramos no mapa de Bouachi. A essa se soma outro mapa famoso, o do célebre cartógrafo flamengo Gerardo Mercator, onde também neste caso está presente um continente antártico com uma extensão considerável. Nas cartas escritas por Mercator, encontram-se também referências a fontes antigas e medievais como o Rhesus Artificiose, memórias de um certo Jacobus Cnogen, escritas em parte em latim e em parte em holandês, que descreviam terras desconhecidas. Embora a maior parte do conteúdo fosse presumivelmente fantasiosa, a hipótese de uma transmissão de conhecimentos reais misturados a relatos lendários não pode ser descartada a priori. Tentei rastrear em meu arquivo as indicações deixadas por Jacobus Cnoyen, escritas em parte em latim e em parte em sua língua materna. Mas muitos capítulos estão faltando e algumas passagens parecem obscuras. No entanto, pelos relatos dos marinheiros do norte, me parece que há algo de verdadeiro ali, embora misturado com fábulas e histórias maravilhosas. Como vimos, existem vários mapas que descrevem a existência do continente antártico, e tudo isso antes que o continente fosse realmente descoberto. Vimos também que desde tempos remotos já se sabia da esfericidade da Terra, e que a ideia da Terra plana é uma ideia ficcionalizada do passado e que surgiu em épocas posteriores. Analisamos esses mapas, mas existem muitos outros. É inevitável considerar que, se existisse apenas um único mapa com essas anomalias, poderíamos atribuir o erro ao acaso ou à sorte. Mas como são vários mapas que apresentam essas estranhezas, é difícil acreditar que seja apenas uma coincidência. Surge a suspeita de que possa haver algo mais. A explicação convencional interpreta a existência dessas singularidades com base na tradição ptolomaica e na teoria do equilíbrio dos continentes. No mapa de Piri Reis, historiadores afirmam que o continente confundido com a Antártida seria, na verdade, a extensão da América do Sul. E o motivo de sua posição incomum poderia ser explicado como um simples erro de montagem, talvez causado pelo uso de alguns mapas portugueses que foram influenciados pelo Tratado de Tordesilhas. Em 1494 foi traçada a chamada Linha de Demarcação, também conhecida como Linha de Tordesilhas, que determinaria quais terras recém-descobertas pertenceriam aos espanhóis e quais aos portugueses. As terras situadas a oeste dessa linha ficaram para a Espanha e as terras a leste para Portugal. O mapa de Piri Reis pode ter sido influenciado por interesses geopolíticos, e o erro de posicionamento das costas sul-americanas, que se inclinam para o leste, pode ter vindo de relatos incorretos,
talvez de propósito, com o objetivo de atribuir mais terras ao domínio português, deslocando-as para o leste. Mas temos certeza de que a linha de demarcação e a concepção ptolomaica da Terra são suficientes para excluir a hipótese de que, em uma época remota, existisse uma cidade? Uma civilização avançada, capaz de mapear o mundo com precisão impressionante. Quase todas as culturas do planeta preservam relatos, míticos ou lendários, de uma antiga catástrofe que teria varrido uma civilização inteira. Do relato bíblico do dilúvio universal, às histórias mesopotâmicas de Gilgamesh, aos mitos da Índia e aos lendários 4 sóis astecas, há uma obsessão generalizada por um evento destrutivo de proporções imensas. Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele narra a história da Atlântida, uma ilha além das colunas de Hércules, que teria dominado grande parte do mundo então conhecido, para então afundar em um único e desastroso dia na desgraça. É então possível que as anomalias encontradas nesses antigos mapas sejam o reflexo de uma antiga memória coletiva? Ligada a um verdadeiro cataclismo ocorrido em um passado remoto, talvez no final da última era glacial, cerca de 12 mil anos atrás. Se fosse assim, sobreviventes de uma civilização avançada poderiam ter transmitido isso aos povos posteriores. Mapas e conhecimentos geográficos que, ao longo dos milênios, teriam sido copiados, modificados e fragmentados, até convergirem para os chamados mapas impossíveis, que hoje continuam a despertar perguntas e curiosidade. Um dos primeiros a apoiar essa hipótese foi o historiador Charles Hapgood, que, ao analisar os mapas mais antigos, notou representações de terras que não poderiam ser conhecidas. Mas não só isso, ele encontrou indícios de uma avançada competência cartográfica que não poderia ser conhecida em 1500. Vamos então voltar a analisar o mapa de Piri Reis. Como dissemos, parte das costas da América do Sul parecem curvadas de maneira incomum. Segundo Hapgood, essa distorção não seria resultado de um erro nas medições, nem de uma modificação deliberada para fins políticos, como a alteração de fronteiras para favorecer Portugal ou a Espanha. Em vez disso, parece ser o sinal de uma técnica cartográfica sofisticada, baseada em uma projeção esférica, em vez de uma representação plana. Esses elementos indicariam que os autores originais do mapa utilizaram trigonometria esférica, um método matemático avançado para calcular distâncias e ângulos em uma superfície curva, conhecido apenas em épocas muito mais recentes. Em outras palavras, quem desenhou o mapa original o fez levando em conta a esfericidade da Terra, adaptando-o depois a uma superfície plana. Com o tempo, porém, esse conhecimento matemático e cartográfico teria se perdido, e aqueles que, nos séculos seguintes, encontraram esses antigos mapas já não eram mais capazes de compreendê-los plenamente. Assim, os cartógrafos posteriores se limitaram a copiar os documentos sem perceber as reais implicações de sua estrutura, contribuindo para criar as aparentes anomalias que hoje encontramos nesses mapas fascinantes e misteriosos. Obrigado! Para recapitular o que dissemos até agora, podemos dizer que existe uma série de mapas antigos e misteriosos que descrevem terras com uma precisão incrível, mas não só isso. Alguns deles representam o continente antártico, que na época em que foram feitos não era conhecido. Tudo isso parece ser o indício de uma civilização anterior às conhecidas, uma civilização que tinha um conhecimento avançado do nosso planeta. A existência de uma civilização desconhecida, capaz de navegar por todos os mares do mundo e de realizar uma cartografia, precisa do nosso planeta. Isso acaba se ligando, inevitavelmente, a uma série de descobertas arqueológicas presentes em todo o mundo e que até hoje estão envoltas em mistério. Basta pensar nas culturas mesoamericanas, na civilização do Indo, chegando até os povos mesopotâmicos e ao Antigo Egito. A tudo isso se somam as recentes descobertas de Göbekli Tepe e Pumapunku. Ligando tudo isso, há também um momento histórico preciso, uma data que ressoa várias vezes. Estamos falando de 12.900 anos atrás, época em que foi possível observar pela última vez as costas e parte do interior do continente antártico, livre de gelo.
A essa, seguiu-se uma época de misteriosos cataclismos que levaram a um resfriamento repentino que durou cerca de 1.200 anos e causaram uma extinção em massa que atingiu muitas espécies de grandes animais, incluindo mamutes, mastodontes, tigres dente de sabre e outros grandes herbívoros e predadores. 12.900 anos atrás é uma data que também ressoa nos mitos, nas tradições mais antigas presentes nas culturas humanas de todo o mundo. Uma viagem pelas culturas do passado, que vai dos sumérios aos maias, da mitologia védica à bíblica. Podemos escolher ignorar tudo isso, podemos pensar que tudo isso é apenas fruto do acaso, mas sem investigar. Nessa direção, corremos o risco de apagar uma parte importante do nosso passado e, quem sabe, talvez até do nosso futuro. Chegando a esse ponto, estamos curiosos para saber a sua opinião. O que você acha desses antigos mapas dos quais falamos hoje? São uma nova pista que nos convida a investigar uma página esquecida da nossa história. Contem pra gente nos comentários o que vocês acham. E se ainda não o fizeram, não se esqueçam de se inscrever no canal, pois o apoio de vocês é essencial para nosso trabalho. Alla prossima storia.